dos escritos de Santa Teresinha. Faço como as crianças que não sabem ler, digo simplesmente a Deus o que quero dizer, se frases bonitas, e Ele sempre me compreende. Para mim a oração é um impulso do coração, um simples olhar lançado para o céu, um grito de gratidão e de amor no meio da provação, como no meio da alegria. Enfim, é algo de grande, de sobrenatural, que dilata a minha alma e me une a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Reverendíssimo Padre Everaldo, reitor dessa igreja e diretor espiritual da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, reverendos diáconos, caros seminaristas, reverendas irmãs, senhor prior e senhora priora, todos os irmãos carmelitas, amados irmãos. O tema desta noite é Nossa Senhora nos ensina a rezar. Em primeiro lugar, vejamos o que nos ensina a Igreja, por meio dos seus santos, sobre a natureza da oração. Para Santa Teresa d'Ávila, a oração é um meio de aprofundar uma amizade com Deus. É um íntimo laço de amizade entre aqueles que se amam. Para São João da Cruz, a oração é um meio de purificação da alma e também um meio de união com Deus. É uma jornada interior em meio às provações e à escuridão da noite, onde, por meio da união com Deus, se encontra a luz divina. Para São Francisco de Sales, a oração é a chave para a paz interior e para a conformidade com a vontade de Deus. Ele via a oração como um meio de se alcançar as virtudes e de se conseguir a perfeição cristã. Para Santo Agostinho, a oração é a elevação do coração e da mente a Deus. Para Santo Agostinho é importante o desejo. Ele afirma que a oração é essencialmente um ato de amor e de desejo por Deus. Vai dizer ele no livro das Confissões que a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. E nós escutamos Santa Teresinha falar sobre a oração, e é justamente a definição do catecismo da Igreja Católica sobre a oração. É um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, é um grito de reconhecimento e de amor. Amados irmãos, é conhecida a máxima de Santo Afonso: quem reza se salva, quem não reza se condena. A oração é necessária para a nossa salvação, porque nós precisamos das graças de Deus para alcançarmos o céu, e para alcançarmos essas graças nós precisamos da oração. Um dos meios para alcançar as graças, os benefícios e os dons de Deus é a oração. Então a Igreja nos ensina que a oração é esse elevar da nossa alma até Deus. Quando nós encontramos um amigo querido e nós esquecemos de tudo e nos concentramos naquela amizade, naquela conversação, assim também deve ser a nossa oração, o nosso momento de intimidade com Deus, nosso Senhor. Devemos, diante de Deus, amados irmãos, dirigir todas as nossas potências, todas as potências do nosso espírito. Em primeiro lugar, a nossa inteligência pensando somente em Deus,
no momento da oração. Depois a memória esquecendo de todas as coisas terrestres. É levar a Deus o nosso coração, amando e nos regozijando por estarmos conversando com o amigo da nossa alma, que é nosso Senhor. Por isso, amados irmãos, o simples fato de pensarmos em Deus, sem levantar para Ele o nosso coração, a nossa caridade, o nosso amor, isso necessariamente não é oração. Porque até os demônios pensam em Deus e nem por isso rezam. A oração é a elevação da mente e do coração. A nossa inteligência, mas também o nosso afeto. A nossa atenção, a nossa concentração, quando estamos na presença de Deus em oração, mas também o nosso amor, a caridade, que é o mais importante. A oração de quem ora só com os lábios não tem valor algum. Nosso Senhor reprova a atitude dos fariseus, que honrava com os lábios, louvava com os lábios, mas não honrava com o coração. Tinha um coração distante de Deus. Muitos invocam a Deus com a voz do corpo e não com a voz do Espírito, vai dizer Santo Agostinho. Então a oração, amados irmãos, é como puxar a corda do sino para que lá no céu Deus escute as nossas súplicas, as nossas preces. E se a nossa oração se a nossa oração tiver frouxidão, se a nossa oração não tiver caridade e amor, nós não conseguimos puxar bem essa corda para que a nossa oração chegue até Deus. Porque é preciso caridade, é preciso humildade. Nosso Senhor, quando fala da oração, Ele conta aquela parábola do publicano e do fariseu. E a oração que chegou até Deus e foi agradável a Deus foi aquela oração humilde, cheia de contrição e cheia de amor. As cerimônias que acompanham a oração também não têm valor se a nossa disposição interior não correspondem aos nossos atos exteriores. Muitas pessoas se ajoelham, batem no peito, andam com o rosário na mão, mas têm um coração distante de Deus. São João da Cruz vai dizer que no final, no entardecer da nossa vida, nós iremos ser julgados pela caridade, quer dizer, pelo amor. O que conta de verdade, amados irmãos, é justamente a caridade. A intensidade do nosso amor para com Deus quando nós rezamos, quando nós louvamos, quando nós adoramos a Deus nosso Senhor. A matemática de Deus, ela é diferente da nossa matemática. Uma Ave Maria rezada com muito amor pode ter muito mais valor do que um rosário cheio de vaidade, de distrações, de apegos às coisas terrestres. Nosso Senhor nos ensina a necessidade da oração, não só com a sua exortação de que devemos vigiar, de que devemos orar, mas também, sobretudo, com o seu exemplo. Uma coisa é certa, nosso Senhor rezava. Quantas vezes nós vemos no Evangelho nosso Senhor se retirar para a solidão, para rezar? Principalmente quando tinha alguma coisa, alguma decisão importante, quando Jesus vai, por exemplo, escolher os apóstolos, ele se retira uma noite em oração. Quando vai iniciar a sua paixão, nós vemos nosso Senhor em vigília, em oração. Ele nos dá o exemplo. Nós vemos também, amados irmãos, que os apóstolos rezavam. Estavam em oração junto com Nossa Senhora, esperando, suplicando a vinda do Espírito Santo. A Sagrada Escritura diz também que os primeiros cristãos eram perseverantes na oração. Quantas vezes nas cartas de São Paulo nós vemos a exortação à oração, convidando, recomendando os fiéis à oração. Inegavelmente, a oração faz parte da vida cristã. Desde a pregação de Nosso Senhor, a oração é uma das expressões mais evidentes da fé e da vida cristã. Cristão reza. O católico, ele reza. E quem não reza deixa de lado uma parte importantíssima, um aspecto importantíssimo da vida cristã, colocando em risco a sua salvação eterna.
Querer ser católico sem oração é como querer ir para a guerra sem armas, ou querer voar sem asas. É incompatível um cristão, um católico que não reza, que não adora a Deus, que não louva a Deus, que não suplica a Deus as graças que necessita. A oração não só é necessária, como também é poderosa. Poderíamos quase dizer que é onipotente, porque põe a onipotência de Deus a serviço da nossa debilidade. É nosso Senhor quem nos diz: tudo o que ao meu Pai pedirdes pela oração, Ele conceder-vos-á. Se a oração, pois, é tão poderosa, quanto mais não é poderosa a oração quando nós pedimos coisas espirituais e coisas agradáveis a Deus, como, por exemplo, quando nós rezamos pela conversão de alguém, quando nós rezamos pelas almas do purgatório. Como agrada a Deus esse tipo de oração? Amados irmãos, nosso Senhor na cruz, nosso Salvador e Redentor, também nos ensina a oração. No momento alto, no ápice da nossa redenção, lá estava nosso Senhor, rezando, intercedendo, suplicando pelos seus algozes. A oração, amados irmãos, muitas vezes tem muito mais valor do que os milagres, do que os prodígios. Porque, por exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro, é um dos maiores milagres que nosso Senhor realizou. Lázaro já estava 4 dias apodrecendo naquele túmulo. Nosso Senhor, quando ressuscita Lázaro, muitos dos judeus continuaram com o coração endurecido e queriam, depois da ressurreição de Lázaro, matar a Jesus e matar a Lázaro. Porque por causa desse milagre, muitos judeus se convertiam e começavam a seguir a nosso Senhor. Mas quando Jesus na cruz rezou pelos seus algozes, quantos judeus se converteram naquele momento? Quantos voltaram do Calvário batendo no seu peito arrependidos e reconhecendo que nosso Senhor era verdadeiramente o Messias? Ao começar dos próprios algozes, a começar daquele soldado São Longuinho que com a lança transpassa o coração de nosso Senhor. A oração, amados irmãos, tem poder. Na vida de São João Bosco, se conta que ele, recém-ordenado sacerdote, no ano de 1841, era uma festa, era o dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, hoje festa da Imaculada Conceição, nessa data. São João Bosco, depois que celebrou a Santa Missa, na sacristia veio um pobrezinho, uma criancinha pobre. Não sabia nem fazer o sinal da cruz, não tinha nenhuma instrução. São João Bosco se aproxima daquela criança, pede para instruí-la um pouco, se ajoelha, reza uma Ave Maria, dá uma classe de catecismo para aquela criança, ensina a fazer o sinal da cruz, a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. No final dá uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças e pede a ele que no outro dia, no outro domingo, viesse novamente para receber mais classes de catecismo. E no outro domingo volta aquela criança pobre com mais 5 crianças pobres. E assim começou a grande obra de São João Bosco. Uma Ave Maria foi possível frutificar uma obra tão grande que hoje dá tantos frutos. Amados irmãos, São Luís Maria Grão de Montfort, no seu célebre Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai enumerar 10 principais virtudes da Santíssima Virgem. E entre essas 10 virtudes está a virtude da oração contínua. Nossa Senhora estava em contínua oração. Ela é o modelo de oração para todo cristão. Nas catacumbas do século V se encontraram a imagem da Virgem orante. Nossa Senhora é representada nas catacumbas com as suas mãos elevadas a Deus em prece. E nós sabemos pela tradição que a Santíssima Virgem é consagrada ao templo. Com apenas 3 anos de idade, Nossa Senhora vai ao templo consagrar a sua vida
a oração. Sobretudo, rezavam os bons judeus, pedindo a Deus que mandasse o Messias, o Salvador. E assim fazia a Santíssima Virgem. Rezava a Deus pedindo a graça de ser escrava da Virgem, que seria a mãe do Redentor. Tamanha a sua humildade. Ela suplicava a vinda do Redentor e a graça de ser escrava da mãe do Salvador. Nós vemos na Anunciação que estava a Santíssima Virgem em oração, quando o anjo Gabriel, embaixador de Deus, vem trazer a notícia da encarnação do Verbo. Nós vemos a Virgem Santíssima acompanhar toda a vida de nosso Senhor, conservando tudo aquilo no seu coração. Tudo aquilo que nós meditamos e rezamos da vida de Jesus, Nossa Senhora viveu. Ela teve diante dos seus olhos todos os mistérios da vida de nosso Senhor e guardava tudo isso no seu coração. É aquilo que os padres do deserto vão chamar de ruminatio. Nossa Senhora ruminava, guardava e meditava todos aqueles mistérios dia e noite no seu coração, na sua alma. Nós vemos Nossa Senhora suplicar a graça daquele milagre nas bodas de Caná. Nós vemos a Santíssima Virgem de pé no Calvário, oferecendo no seu coração, na sua alma, o sacrifício do seu Filho Jesus. Nós vemos, amados irmãos, Nossa Senhora no cenáculo, em oração com os discípulos. A vida de Nossa Senhora, desde o começo do uso da sua razão, foi de uma oração contínua. Estava constantemente em oração. Por mais que estivesse nos afazeres do dia a dia, ela estava sempre com o seu coração elevado até Deus, oferecendo todas as suas ações, todos os seus sacrifícios, todo o seu trabalho, todo o seu dia a Deus, nosso Senhor. Quando a Santíssima Virgem aparece, o que é que Nossa Senhora vem pedir? Sobretudo, penitência e oração. Em Fátima, em Lourdes, todas as aparições Nossa Senhora vem suplicar que se reze. Porque o mundo moderno vive longe de Deus. As pessoas não buscam mais rezar nem meditar. É preciso que o céu venha, que Nossa Senhora, que Nosso Senhor, como as aparições da Santa Margarida Maria Alacoque, que o céu venha conceder promessas, dar prêmios para aqueles que façam as coisas básicas que todos os católicos faziam em outros tempos: oração, meditação, confissão, comunhão. O céu vem pedir o básico, porque os católicos já não fazem mais bem o básico. Amados irmãos, é preciso crescer em uma intimidade de amor com a Santíssima Virgem, para que possamos estar cada vez mais unidos a nosso Senhor. Como dizia São João Eudes, usava muito essa expressão: amai Jesus com o coração de Maria e Maria com o coração de Jesus. Alguns santos, amados irmãos, antes de rezar o rosário, faziam uma comunhão espiritual, justamente para, com a presença espiritual de nosso Senhor na sua alma, pudesse louvar a Santíssima Virgem com as disposições do coração de Jesus. E quando iriam comungar, quando iam à Santa Missa, qual a oração preferida? O Santo Rosário. Para justamente pedir a Nossa Senhora, emprestado o seu coração, para amar, louvar, adorar a Deus como ela adorava. Já dizia Santo Anselmo, 5 séculos antes de São João Eudes, compondo a seguinte oração: ó bom Jesus, pelo amor com que amas a tua mãe, rogo-te que me concedas a graça de amá-la verdadeiramente, como amas verdadeiramente a ela, e como quereis que ela seja amada. E rezava ele a Santíssima Virgem: ó boa mãe, pelo amor com que amas o teu filho e queres que ele seja amado,
peço-te que me concedas a graça de amá-lo verdadeiramente, como tu amas verdadeiramente e queres que ele seja amado. Como é importante, amados irmãos, a recordação frequente da presença amorosa de Deus em nossa alma e da presença da Santíssima Virgem, quando nós nos consagramos totalmente a ela, quando entregamos toda a nossa vida, todos os nossos bens, todo o nosso ser a Nossa Senhora, nós devemos ter consciência da sua presença e assim rezar melhor, e assim adorar a Deus melhor, pedindo a ela que nos ajude e que nos ensine a rezar bem, a adorar bem a Deus nosso Senhor. A mãe de Santa Teresinha dizia que quando ela era muito pequenina, ela estava sempre repetindo, né? Mamãe, 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 mamãe. E ela chegava a queixar, parece que essa menina só vai falar isso. Ela subia os degraus daquela mansão em Lisieux, e Santa Teresinha subia, né, se arrastando aquela escaleira, e a cada degrau, mamãe, 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 mamãe. Assim, amados irmãos, também na nossa vida espiritual, nós devemos trazer sempre nos nossos lábios e no nosso coração o nome santíssimo e docíssimo da Virgem Maria. Disse uma pesquisa que é o nome mais comum. Nós sabemos que o nome mãe, em geral, é a primeira palavra que nós pronunciamos, né? De tanto a mãe ficar ali repetindo para a criança, para o bebezinho, né? Em geral, as primeiras palavras, uma das primeiras é mãe. Mas diz uma pesquisa que também na hora da morte, pessoas já adultas, com famílias formadas, o pensamento mais comum no leito de hospital, em uma cama, nas suas últimas horas, é o pensamento da mãe. É se recordar da sua mãe. É a coisa mais comum. E Santa Teresinha dizia que Nossa Senhora é mais do que uma rainha, ela é mãe. E nós podemos dizer que Nossa Senhora é muito mais do que uma mãe. Porque, como diz a Escritura, pode acaso uma mãe se esquecer do seu filhinho, daquele a quem ela alimenta? Pode. Nós vemos tantas mães, infelizmente, que abandonam seus filhos, ou até mesmo que assassinam seus filhos no seu ventre. Então, comparar Nossa Senhora com a Mãe da Terra ainda é muito pouco. O amor de Nossa Senhora, amados irmãos, é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, busquemos constantemente na escola da Santíssima Virgem aprender a amar a Jesus, aprender a rezar. Busquemos a cada instante, sempre que possível, trazer nos nossos lábios o nome docíssimo de Maria. Porque talvez nós não tenhamos tanto tempo durante o nosso dia para rezar. Mas em meio a um trabalho ou outro, uma função, um ofício ou outro, nós podemos repetir muitas vezes o nome de Maria. Maria, Maria, minha mãe. Uma oração tão pequena, talvez a menor oração que possa existir. Mãe. Mas que essa oração tem tantos significados. Talvez dizer minha mãe pode ser um muito obrigado. Obrigado, minha mãe, por essa graça. Dizer minha mãe vai ter ocasiões que vai ser um grito de socorro, me ajuda. Ou um pedido de perdão. Eu fui fraco, eu pequei, me ajuda. Busquemos ter sempre nos nossos lábios o nome de Maria. E como o homem não pode separar o que Deus uniu, também ter nos nossos lábios constantemente o nome de nosso Senhor. Como os santos, durante a vida e no momento da morte, ter nos seus lábios o nome santíssimo de Jesus e de Maria. Então peçamos, amados irmãos, nesta novena, a graça de sermos mais devotos da Santíssima Virgem, de crescer a nossa devoção, o nosso amor à Santíssima Virgem. Porque quanto mais devotos de Nossa Senhora, mais nós iremos amar a Deus, porque a função, a missão da Santíssima Virgem é de nos conduzir a Deus, nosso Senhor, a sua santíssima vontade,
para que nós um dia alcancemos a glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.